Dizer para você que Deus, Ele te marcou com vitória, sabe? Ele fez isso para todo o seu povo, ou seja, todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que creem na sua palavra, todos aqueles que creem na sua obra redentora. Essas pessoas, elas vão sendo marcadas com o quê? Marcadas com a marca da vitória. Então nós temos uma marca chamada vitória. E eu vou ler um texto aqui para vocês, da qual nós vamos trabalhar nele hoje, tá? Que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versos 31, tá? Que vai dizer assim, aqui o subtítulo já diz, né? Cântico de vitória, Deus é por nós. Tremendo, tá? Então aqui diz assim, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tremendo esse texto, querido. Esse texto é uma riqueza, tá? Então, nós somos marcados com a vitória, tá? As bênçãos de Deus ao seu povo, elas nunca terminam, são ilimitadas. Vão além da nossa compreensão, compreende? Não, né? Elas vão além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Olha o que diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, ou que em nós opera. Tá? Tem uma tradução que fala que opera em nós, e tem essa tradução aqui que fala o poder que em nós opera, ou seja, há um poder em nós, há uma manifestação que não é natural nas nossas vidas, que ela vem de Deus, que opera em nós. E essa
essa manifestação sobrenatural, ela tende a nos levar a ter vitórias e inconstantes em tantas coisas que nós nem imaginamos que nós temos essa capacidade para alcançar essas vitórias, tá? Muito mais além do que nós pensamos ou pedimos, tá? Mas qual é o grande problema? O grande problema dos cristãos não desfrutar de todas essas bênçãos é a dúvida. A dúvida, por quê, queridos? Porque quando essas pessoas enfrentam situações, quando essas pessoas elas são confrontadas com as suas situações, com as suas adversidades, elas começam a ter algum sentimento de dúvida, porque elas não amadureceram ainda no nível para poder sobrepor, para poder realmente viver dentro desse nível inabalável, para viver dentro desse nível que nada pode realmente mexer com a sua estrutura de fé. Então, as adversidades, as situações que vêm contrário, que vêm combatendo contra a fé dela, que vêm combatendo contra as suas conquistas, as suas realizações, tudo. Então, isso gera dúvida. Aí, o que acontece com as dúvidas? A dúvida limita o poder de Deus, ela limita esse poder de Deus que habita dentro de nós. Nós mesmos é que limitamos esse poder. Não é Deus que se limita, porque Deus é ilimitado. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada impossível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mas nós, através das nossas dificuldades, através da nossa mente, que às vezes ela não está expandida ainda no entendimento, e nós ficamos com dúvidas, ficamos com receio, e isso limita o poder de Deus, e nós demoramos ou não conseguimos conquistar aquilo que a gente tem desejado. As nossas orações, elas vão se aferrecer, as nossas convicções vão ser confrontadas e de repente a gente cai numa situação de dúvida, e a dúvida começa a gerar um outro nível, que é a incredulidade. Quando a gente chega nesse nível, o inimigo entra em cena e começa a colocar um monte de minhoquinha na cabeça das pessoas. Por isso que você vai ver, queridos, que hoje nós temos mais gente, mais irmãos que já foram batizados, que já foram cristãos fora da igreja do que dentro das igrejas. Todo lugar que você vai no mercado, você para num ônibus, você começa a conversar com a pessoa, você vai ver, ela já foi de alguma igreja, ela se batizou, ela já frequentou, tal, e está afastada hoje. Por quê? Por causa desses problemas. Essas dificuldades vieram e elas não conseguiram administrar esses problemas através da sua fé, através da oração, através da palavra, tá? Então, nós precisamos atentar e voltar a nossa atenção para aquilo que Deus está falando, tá? E é interessante que apóstolo Paulo, ele é tremendo, queridos. Ele entra com esse texto, e nesse texto é interessante que aqui tem mais perguntas que ele começa a fazer. Ele vai fazendo, tem 5 perguntas pelo menos aqui, que ele vai falar assim, né? Ele vai dizer assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta: se Deus é por você, quem será contra você? É uma pergunta, tá? Para a gente depois trabalhar ela. Aí ele faz outra pergunta assim, né? Que ele fala assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí ele faz a pergunta: como não nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 33, ele fala assim: quem intentará acusação? Ele está fazendo pergunta: quem? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 36, 34, quem
os condenará? Tá? E assim por diante. Aí fala no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? E por aí vai. Então, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero falar alguma coisa sobre isso, né? Porque Paulo está ministrando aqui para a igreja dos romanos, para Roma. E aqui ele está falando, está dizendo para os cristãos de Roma sobre a onipotência de Deus. A onipotência de Deus, ele está falando lá, né? Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando sobre a onipotência de Deus. E ele está falando sobre o intenso amor de Deus por nós. Então ele está dizendo, queridos, presta atenção, como experiência própria, eu estou passando a experiência que eu tenho com o meu Deus. Antes, eu era perseguidor da igreja, porque eu não acreditava. Hoje, eu sou discípulo de Cristo, eu sou imitador de Cristo. E vocês precisam compreender uma coisa. O Deus que eu estou pregando para vocês, o Deus que nós servimos, o nosso Deus, o Deus dos crentes, o Deus dos cristãos, Ele é onipotente. Ele tem a onipotência, Ele tem o poder para nos sustentar, para nos guardar, para nos proteger. Quem tentará contra nós? Quem será contra nós? Tá? Então ele vai falar dessa onipotência, ele vai falar desse intenso amor de Deus sobre eles, que eles não precisavam de ter receio. Vocês não precisam ter receio, vocês não precisam ter medo quando vocês passarem por todas essas adversidades. Isso é normal, isso todo mundo passa, os crentes e os não crentes, os filhos de Deus e os não filhos de Deus, todos passam por adversidade, mas nós como filhos de Deus, nós temos algo poderoso ao nosso favor, nós temos o Deus onipotente, ou seja, o Deus Shaddai, o Deus Shaddai, que pode cumprir todas as nossas promessas, é isso que significa Shaddai. Deus onipotente, ou seja, o Deus todo-poderoso, aquele que pode cumprir todas as promessas nas nossas vidas, aquele que é capaz de fazer tudo sem nenhuma dificuldade. Nós encontramos tantas dificuldades para realizar alguma coisa, mas o nosso Deus onipotente, Ele é capaz de fazer todas as coisas sem nenhum tipo de dificuldade. É desse Deus que o apóstolo Paulo está falando, é desse Deus que ele está falando. Quem será contra nós se esse Deus é por nós? Se esse Deus onipotente, se esse Deus poderoso, ele é por nós. Então quem será contra nós? Pergunta para alguém aí do seu lado, fala, meu Deus, quem que pode ser contra nós? Sacode o seu irmão, fala com ele aí, meu Deus, eu quero que você esteja interagindo com essa palavra, para que você entenda o que Deus está falando com você, porque se você tiver com receio, se você tiver com alguma situação, a dificuldade de transpor isso, de avançar, então você tem que entender quem é que está com você, você tem que entender quem é a pessoa que ama você, o Deus que você serve. Esse Deus não é um Deus de pau, nem de madeira, nem de gesso, nem de nada, mas ele é o Deus todo-poderoso, invisível, mais real. Oh, caparaxerecantamamá, glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro a unção e o poder desse Deus agindo na sua vida. Esse Deus que nós perguntamos e nós diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, meu Deus, Ele é capaz de realizar todas as coisas nas nossas vidas, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito
mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder dentro aí de você. Você precisa liberar esse poder. Esse poder está preso dentro de você. E você prendeu esse poder dentro de você, porque se você recebeu a Deus como seu Senhor e Salvador, se você tem esse Deus aí dentro de você, se você realmente crê que você realmente é uma nova criatura em Cristo, tal, então você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, você recebeu o poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você, a dínamos de Deus habita em você, ela é explosiva, ela é manifestadora de poder, ela quebra, ela destrói todas as ações contrárias, tá? Então, a palavra de Deus diz assim que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas do inimigo. Meu Deus, tudo aquilo que o diabo tenta colocar na sua cabeça, contrário, o Espírito Santo vem para quebrar tudo isso, ele espedaça tudo isso, ele espedaça todo o jugo do inferno, e ele estabelece a vitória, a vitória na tua vida. Esse é o papel de Deus, esse é o papel do Espírito Santo na vida dos teus filhos. Receba isso aí. Se você está recebendo essa palavra aí, eu quero ver você dar uma explosão de coração aí. Vamos lá, meu querido, vamos lá. Quero ver se você realmente está entendendo, se você está gostando dessa mensagem. Então, fala aí, mostra aí, através dos coraçãozinhos aí. Eu quero ver esses coraçãozinhos explodindo aí. Oh, maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, querido. Meu Deus, como é maravilhoso falar de um Deus tão poderoso como esse que nós temos, que nós servimos. Existe aquele momento que nós podemos ficar até meio abatido com as situações que vêm, porque tem algumas situações que nos pegam de surpresa e elas tendem a mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas quando a gente vai raciocinando, vai pensando, o Espírito Santo vai trabalhando, e ele vai limpando o nosso entendimento de todas essas coisas que vêm, de repente a gente vai se levantando e a gente vai botando essas coisas para correr, sabe? Vai botando essas coisas para correr, vai limpando o território, vai limpando a mente. Oh, mas como é maravilhoso isso aí, como é maravilhoso ter esse Deus tão poderoso que trabalha com seu poder dentro de nós. Meu Deus, tá? Então, não permita que a dúvida venha permear a sua mente, querido. Porque a nossa mente é o lugar da nossa batalha espiritual. Então, se a mente ficar alojada ali, ela vai querer conquistar. Ela vai querer conquistar território, ela vai invadindo outras áreas do nosso território. Então você não pode, você tem que se levantar debaixo da unção e autoridade e falar: alto lá, todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, eu repreendo da minha vida e ordeno, sai agora, porque eu creio. E você tem que ter a convicção, você tem que ter a fala, você tem que ter a expressão, você tem que ter a manifestação sobrenatural de declarar, de ter a sua confissão de fé e falar: espírito de dúvida, espírito maligno da incredulidade, eu te repreendo, sai agora do meu entendimento, sai agora da minha mente, dá lugar ao poder, dá lugar ao senhorio de Jesus Cristo na minha mente e vai vencendo as situações. É a nossa guerra, e você vai vencendo, vai jogando para fora e vai caminhando. É assim que nós vamos fazer, nunca vai parar isso. Porque o diabo não vai desistir, como também Deus não vai desistir de você, tá? E o diabo, escuta, querido, nós estamos lutando com um inimigo já vencido na cruz, tá? Então ficou bem mais fácil, tá? Nós vamos falar isso aí um pouquinho mais para frente, tá? Mas não permita que a dúvida, tá? Venha roubar para diminuir as realizações de Deus na sua vida. Não, Deus quer fazer muito mais, além do que você pensa, do que você imagina.
Amém, querido? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos esse Deus onipotente. Passamos por adversidade, sim, mas temos esse Deus que cumpre as promessas e que é capaz de fazer tudo sem essas dificuldades. O Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos o mesmo privilégio desse povo, que você tem esse privilégio ao nosso lado. Sabe por quê? Porque nosso Deus nunca mudou. Malaquias 3,6, ele fala assim, eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. O mesmo Deus que foi lá no passado, que foi com Abraão, que foi com... Pensa, meu Deus, como é tremendo a gente entender, raciocinar e trazer esse entendimento para o nosso coração. A esse mesmo Deus que foi lá com Abraão, com Jacó, com Isaac e Jacó, que foi com Moisés, que foi com Josué, que foi com Neemias, que foi com Elias, que foi com Esdras, que foi com todos esses líderes que avançaram, que conquistaram coisas espetaculares para Deus. Esses 12 discípulos também, Pedro, João, Tiago, Mateus, todos eles, meu Deus, que venceram, que viveram uma vida poderosa diante de Deus por causa do Espírito Santo. Esse Deus que estava com eles no passado é o mesmo Deus que atua hoje na minha vida e na sua vida. Amém? Isso é para celebrar, saber que nós temos um Deus que já deu vitória por toda a história, desde a criação até hoje. Deus é o Deus de vitória, é o Deus de conquista, é o Deus que nos leva a vencer e ultrapassar todos os nossos obstáculos. Vai passando, passa o mar, passa os rios, passa as outras situações e estamos aqui, atravessando. Essa pandemia vai passar, nós vamos atravessar, e depois vamos ter outras histórias, outras coisas, nós vamos ter história para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Nós vivemos no ano de 2020 algo difícil, mas Deus, com o seu poder sobrenatural, porque o nosso Deus, você vai ter testemunho para contar das vitórias e daquilo que você atravessou. Oh, meu Deus, se você está entendendo aí, manda aí, explode aí, gente. Ah, queridos, como é tremendo isso, como é tremendo. É tremendo isso, tremendo. Sabe, queridos? Então, quando você enfrentar injustiça, quando você enfrentar acusação, quando você enfrentar algum tipo de infortúnio, quando você enfrentar as angústias que geralmente surgem nas nossas vidas, algumas dessas coisas, então podemos ter certeza que o Deus zeloso não nos abandonou. Ele está conosco, amém? Ele anda conosco, ele vive conosco, tem uma promessa: nunca te deixarei, estarei contigo por todo o tempo, até a consumação dos séculos. Ele dizia para Josué: serei contigo por onde quer que andares. Temos muitas promessas de que Deus é conosco, tá bom, queridos? Tá? Aí, no verso 32, ele vai dizer assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Meu Deus, se você parar para ler esse texto, esse versículo, se você parar para ler esse versículo, e você começar a meditar nesse versículo, e fazer como eu andei fazendo esses dias com esse versículo aqui, sabe? Meditando nele, e você vai garimpando, sabe? Você vai garimpando coisas tão profundas e vai começando a entender tantas coisas. Muita gente vai acabar o desespero, muita gente vai acabar a dúvida, vai acabar o medo, vai acabar tanta coisa, porque
é interessante. Porque, olha, ó como é que diz, ó, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que impacto isso causa na sua vida? Que tipo de impacto isso causa em você quando você ouve uma mensagem dessa, um versículo desse, apóstolo Paulo falando a respeito disso, a respeito daquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, não nos dará também todas as coisas? Meu Deus, que impacto tem isso na sua vida? Que impacto que tipo de impacto que você recebe isso dentro do seu coração? É Deus dizendo: a minha generosidade na tua direção nunca vai acabar. Presta atenção nisso. A minha generosidade na tua direção nunca vai acabar. Ela é total e é por toda a vida. Enquanto você existir aqui nessa terra, você que está com 20 anos, se você viver 100 anos, tem mais 80 anos para você estar com Deus nessa terra e depois eternamente com Ele. E assim subsequente. Então, queridos, presta atenção, Deus está falando, dizendo que a minha generosidade, ou seja, eu dei Jesus, Deus é generoso, Ele deu, Ele entregou, tá? Então é a generosidade de Deus na tua direção, ela nunca acaba, ela é por toda a vida. Então isso eu chamo de a lógica do céu. Presta atenção nisso aqui, é a lógica do céu. Por quê, querido? Presta atenção. Se Deus não poupou, vamos raciocinar, vamos pensar comigo aqui, ó. Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não teria lógica ele fazer esse sacrifício. Não teria lógica ele fazer esse tipo de sacrifício e nos abandonar depois. É a lógica do céu isso aqui que eu estou pregando. Não tem jeito. Ninguém vai fazer um baita de um sacrifício para depois desvalorizar tudo pelo qual ele sacrificou. Está entendendo? Você faz um baita de sacrifício para comprar uma casa. E depois que você fez esse baita de sacrifício para comprar essa casa, aí você fala, não gostei dessa casa, não quero mais não. E abandona a casa. Quem é que faz isso? É só um louco que faz isso. Tá? Então, a lógica do céu é essa. Deus, ele deu o seu próprio filho, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Então não teria lógica fazer esse sacrifício e nos abandonar em seguida. Então, eu conversando com Deus a respeito disso aqui, escrevendo essa mensagem hoje, né? Eu coloquei aqui assim, ó, o que seria mais difícil para Deus? O que seria mais difícil para Deus do que ver seu filho passar por toda a tortura na cruz por nós? Mateus 3,17, quando Jesus é batizado, sai das águas, ele vai falar algo para Jesus, ele vai dizer assim, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Preste atenção, Deus amava Jesus como você ama o seu filho. Meu Deus, preste atenção, Deus amava, Jesus era precioso, ele era prazeroso em ter o seu filho Jesus, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, em quem eu me comprazo. Deus tinha alegria no seu filho, Deus amava o seu filho.
Sabe, queridos, eu e você, preste atenção nisso, eu e você, todos nós estávamos separados de Deus. Estávamos separados de Deus. Romanos 3:23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados de Deus, separados de Deus, destituídos de Deus por causa do quê? Por causa do pecado. Todos pecaram, tá? Então, o obstáculo da separação se chama pecado. Como Deus resolveria esse obstáculo? Se Deus também nos ama, como que Deus removeria esse obstáculo? Sendo que não tem jeito de Deus não punir a pessoa. Porque se desse jeito de Deus tirar o pecado da pessoa, mas o pecado está inserido na pessoa. A pessoa e o pecado é uma coisa só. Então, não tinha como tirar o pecado e absolver você. Está entendendo? Então precisava de algum pagamento. Pagar, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito isso lá em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado tem um preço. Escute, todas as vezes que você comete um pecado, isso tem um preço. Isso tem um preço. O salário do pecado é a morte. Então, todos nós estávamos separados. Eu e você estávamos separados de Deus. Havia esse obstáculo chamado pecado. Pecado. Então, como que Deus removeria esse obstáculo? Entregando o seu Filho amado. Entregando o seu Filho amado. Entregando o seu Filho admirado. Entregando o seu Filho precioso. Entregando o seu Filho afetuoso. Meu Deus, se você começar a entender isso, você precisa entender isso, entregando o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho. E ali, então, ele entrega esse Filho para ser o quê, queridos? Presta atenção, para ser enganado. Já pensou, Deus agora, ele vai assistir toda essa cena. Ele entrega o Filho dele por causa de você, por causa de mim, por causa dos pecadores que não mereciam nada. É nós que merecíamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Nós que somos os pecadores, então é nós que precisávamos ser mortos. Mas agora vem Deus com essa removendo esse obstáculo do pecado através do seu Filho amado, o seu Filho maravilhoso, o seu Filho que ele tinha alegria, tinha prazer. Meu Deus, meu Deus. E para ver essa cena aqui, eu queria que você entendesse, que vocês também viajassem comigo para ver essa cena. Olha para você ver aqui, ó. Ele pega aquele filho amado, aquele filho que dava tanto prazer para ele, aquele filho precioso, admirável, e ele entrega esse filho para remover o meu e o seu pecado. Ele entrega esse filho e ele começa a ver essa cena, o filho dele sendo enganado, o filho dele sendo traído, o filho dele sendo abandonado, o filho dele sendo ridicularizado, o filho dele sendo chicoteado, o filho dele sendo espancado, cuspido, pregado numa cruz,
perfurado com lança, abatido como um animal. Imagina o pai vendo o filho amado passando por toda esse problema, esse escárnio. Veja, imagina Deus vendo o seu filho passar por tudo isso, por toda essa situação. Imagina agora o coração do pai, como é que estaria, vendo o seu filho amado passando por toda essa situação, sem nunca ter pecado, sem merecer nada de que ele está passando. Deus realmente fez isso por nós. Deus realmente fez isso por nós. Deus realmente teve coragem de fazer isso por nós. Você acredita realmente que Deus fez isso? Quero saber se você acredita. Eu quero ver os coraçãozinhos aí. Solta um monte de coração, você que acredita nisso. Eu quero ver agora. Cadê você? Cadê os coraçãozinhos aí? Você que acredita nisso, você que acredita que realmente Deus fez isso por você. É uma resposta, eu quero ver os coraçãozinhos como resposta, se você está crendo, se você creu realmente que Deus fez isso. Comente aí, eu acredito. Declare aí, eu quero ouvir, eu quero ver você falando, eu acredito. Cadê os seus comentários? Diga aí, eu creio. Cadê os seus comentários? Talvez tenha alguns que não conseguem nem escrever mais. Meu Deus. Talvez você não consegue nem escrever mais porque a cena de Jesus naquela cruz é muito dolorosa, é muito difícil. O pai vendo aquele filho amado, aquele filho tão afetuoso, tão prazeroso de tê-lo do seu lado. Ele vendo aquele filho passar por toda a traição, passar por todo o martírio, por todo o chicote, as pessoas cuspindo na cara dele, arrancando a barba dele, batendo, socando, dando tapa na cara. Meu Deus, ridicularizado pelos soldados, pelos romanos, tudo por causa do nosso pecado. Tudo por causa do nosso pecado. Imagina. Eu quero que você entenda, eu quero que você imagina, se você crê nisso, se você consegue crer nisso. Porque tem a impressão que parece que tem pessoas que não conseguem, que não crê nisso. Tem pessoas que parece que não crê nisso. Isso não é verdade. Tem pessoas que talvez não acreditem nisso. Por quê? Porque quando se deparam com algumas situações, é como se isso não fosse verdade para ela. Estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo qual que é o sentido da mensagem aqui? É fazer você entender que aquele que fez tudo isso por você, será que ele não dará todas as outras coisas que você está precisando? Meu Deus, quem foi capaz de ver o seu filho passar por toda essa situação? Quem foi capaz de ver seu filho sendo enganado, sendo traído, sendo abandonado pelos discípulos lá no horto, no Getsemane, sendo abandonado pelas pessoas na cruz. A única pessoa que ficou na cruz foi a mãe, foi Maria Madalena e foi João. As únicas 3 pessoas que ficaram, o resto estava lá zombando só. Se tu és o filho de Deus, então um escárnio, uma zombaria. Esse é o Filho de Deus que foi na cruz por você. Esse é o Filho de Deus que Deus deu ele, por mim e por você. E aí ele fala, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus fez esse sacrifício tão medonho,
em nosso favor. Se ele foi capaz de assistir isso, saber e ver todo esse martírio, todo esse sacrifício horroroso, porque isso foi horroroso, o que fizeram com Jesus na cruz. É horroroso o que fizeram. Totalmente desonrando tudo e todos. E Jesus passou por tudo isso. Sabe, queridos? Jesus abatido como se fosse um animal naquela cruz, porque tem gente que para fazer isso com o animal não judia tanto como Jesus foi judiado. Você acredita realmente? Você acredita realmente que Deus fez isso por nós? Se a sua resposta é sim, eu acredito. Então eu quero dizer para você que não há nenhum outro problema que você está enfrentando, não há nenhuma outra situação que você está enfrentando, não há nenhum outro tipo de adversidade que você esteja enfrentando, que Deus não possa operar o poder dele, que Deus não possa resolvê-lo na sua vida. Meu Deus, é para você entender a profundidade do amor de Deus na tua vida, é para você entender a profundidade do poder de Deus, que Deus foi capaz de entregar ele para você. Será que esse probleminha que você está passando aí, Deus não é suficientemente poderoso para resolver? Então é a hora agora de a tua fé aumentar, de a tua fé crer, de você ter uma gratidão tão enorme por ele. Porque quando você não tem gratidão por isso, você não é digno de receber as bênçãos mesmo. Como pode uma pessoa que entendeu, que viu o que aconteceu, que recebeu esse sacrifício e depois não tem gratidão nenhuma? A pessoa sai por aí cometendo coisas horríveis, pecados ocultos. É claro que não tem dignidade nisso. É claro que a pessoa vai acabar sofrendo algumas consequências, não tem jeito. Mas se você acreditar nisso, você absorver isso no seu coração, e você crer e tomar posse pela fé, e você viver debaixo desses decretos de fé, mantendo os princípios, meu Deus, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem homem, não tem mulher, não tem nada. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas com ele? Meu Deus, sabe? Aqui fala assim, olha. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Com ele, com Jesus. Tudo. Agora presta atenção, querido. Tudo que Jesus recebeu, toda a bênção que veio sobre Jesus, por ele passar por toda essa situação difícil, o nome dele foi exaltado. O nome dele está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele foi exaltado. Quando você acredita realmente, muitas pessoas aí colocou aí, eu creio, eu acredito, eu creio, amém. Mas se você realmente acredita nisso, então você tem que viver no nível da sua fé.
se você crê. Porque se você fugir fora disso, é só palavra. Não tem fé, não tem nada aí. É só palavra. E você não pode manter e receber tudo aquilo que Deus deu para seu Filho Jesus. Tudo que Jesus recebe como bênção pertence a nós também, porque nós somos co-herdeiro com Cristo das mesmas bênçãos. Você entendeu, querido? Então, tudo que vem como bênção para Jesus vem para mim e para você. Você tem os mesmos direitos que Jesus, porque ele é como Filho de Deus. Jesus Cristo como Filho de Deus. Agora, ele era o unigênito, ele se tornou o primogênito. O primogênito entre muitos irmãos. E todos nós que cremos e recebemos esse sacrifício de Jesus, que nós vivemos debaixo desse decreto, então nós somos coparticipantes da mesma promessa. Tudo aquilo que está sobre Cristo está sobre nós. Então é por isso que ele vai falar. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu Deus, todas as coisas. É todas, não é algumas coisas, mas é todas as coisas. Amém? Está recebendo essa palavra? Sim ou não? Está recebendo essa palavra? Se você acreditou, então não há nenhum outro problema que não possa ser vencido na sua vida. Não há nada que você não possa vencer. Não existe nada mais difícil para Deus de ver toda essa cena do que, de repente, uma situação de uma enfermidade que você foi acometido. Isso para Deus não é nada. Basta você levar para a cruz. Basta você realmente acreditar e colocar os pés da cruz e você fazer a sua oração de fé. Falar, Senhor, eu creio que o Senhor fez naquela cruz em meu favor. Eu sei a dor que o Senhor teve, Pai. Eu sei o que o Senhor passou, Pai querido, vendo teu filho lá, mas isso foi por causa do amor que o Senhor tem por nós. Como que agora o Senhor vai permitir que eu atravesse uma situação dessa? Não, o Senhor está falando que nos dará todas as coisas, que nos abençoará, que vai nos libertar, porque na cruz nós recebemos a nossa salvação, recebemos a nossa libertação, recebemos a cura das nossas enfermidades e recebemos a bênção de que Ele levou todas as nossas dores, carregou as nossas dores. Então, queridos, é para nós vivermos saudáveis, é para nós vivermos bem no nosso físico, é para vivermos bem nas nossas emoções. Oh, meu Deus, é para você aprender a viver acima da média, você não viver na mediocridade, a viver a cruz, o sacrifício de Jesus é para jogar lá para cima, porque isso é um privilégio, meu Deus, de viver em Cristo. Então você tem que viver na dimensão sobrenatural. Isso é sobrenatural. Porque depois de 3 dias ele ressuscita. Meu Deus! Ele ressuscita. Então ele pode ressuscitar todas as outras coisas. Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Ele pode ressuscitar as tuas ideias. Ele pode ressuscitar tudo aquilo que está engavetado. Meu Deus, comece a orar, comece a declarar, comece a trazer a existência novamente, porque a palavra de Deus em Romanos 4,17 diz que Deus traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus pode fazer isso, e quando nós estamos ligados em Deus e começamos a orar, Ele vai nos dar essas coisas, porque é promessa dEle, Ele é um Deus que promete e cumpre, por isso que Ele é o Deus onipotente. Amém, queridos? Amém? Só para você ter uma ideia, tá? Quando você vê essa cena de Jesus na cruz,
passando por toda aquela cena, passando por todo esse martírio, passando por toda essa dor, passando por todo esse espancamento, esse chicoteamento, sendo pregado na cruz com tanta dor, sendo furado na lança, cuspido, zombado, abandonado. Você vê toda essa cena feita por nós. Então você vai ver duas coisas aqui. Duas coisas para encerrar essa mensagem, porque depois eu vou continuar na sexta-feira. Na sexta-feira eu continuo falando dessa mensagem nos outros versículos que faltou. Porque essa parte aqui, ela nos prende aqui, meu Deus. Essa parte aqui, ela nos prende. Talvez muitas pessoas leu isso aqui, passou por cima disso aqui, sabe? Nunca deu tanta importância. Mas hoje, a partir de hoje, esse versículo nunca mais será o mesmo versículo para você. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como? Não dará também com ele todas as coisas? Esse versículo nunca mais será o mesmo para você. E nem você será mais a mesma pessoa diante desse sacrifício de Cristo. Esse sacrifício de Jesus, ele mostra duas coisas que nós precisamos entender. A primeira coisa que esse sacrifício mostra, essa cena horripilante, essa cena horrível do sacrifício de Jesus, mostra o divino e incondicional amor de Deus por mim e por você. Sim ou não? Mas também pela gravidade do sacrifício, o tipo de sacrifício, o sofrimento desse sacrifício mostra ao mesmo tempo o ódio divino que Deus tem pelo pecado. Compreende isso? Porque Jesus foi para aquele lugar sofrer tanto para perdoar o teu pecado. Então não é para você sair por aí pecando à toa, de qualquer jeito, como se nada Deus fez por você. Meu Deus, misericórdia! Misericórdia! Sabe, queridos, na igreja primitiva, os discípulos, eles davam a vida pelo Evangelho. Hoje, na igreja moderna, as pessoas não conseguem nem viver o Evangelho. Vamos ter que voltar, querido, nos aprofundar em Deus. Meu Deus, meu Deus. Essa mensagem me acrescentou muito. Como me agregou tanta coisa. Eu orei nessa madrugada sobre essas mensagens, sobre essa mensagem. Você imagina como é que eu fui dormir? Chorando. Porque eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia entender esse tão grande amor de Deus por nós, de ver o Filho passar por tudo isso. E a gente ser tão indiferente. Em nome de Jesus, eu quero pedir para que você avalie com bastante carinho. Se você estiver escutando um barulho de portão aí, meu filho acabou de chegar aqui, que eu estou fazendo aqui perto da garagem. Aqui, tá? Então, queridos, quero que você avalie direitinho a sua vida, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, não é qualquer pessoa, mas é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O seu pecado é horrível diante de Deus,
tanto quanto o sacrifício de Jesus. Quero orar por você. Pai Celestial, o Senhor tem nos marcado, Pai querido, com a marca da vitória, Senhor. Meu Deus, o sangue de Jesus, o mesmo sangue que foi selado, Pai querido, lá no Egito, que deu vitória ao povo de Deus. É o mesmo sangue do Cordeiro, Pai, que nos marca. É o mesmo sangue que triunfou na cruz do Calvário contra principados e potestades. Meu Deus, eu quero agora clamar, Senhor, em favor do teu povo, Pai. Em favor dessas pessoas que agora me assistem, me ouvem, Senhor. Que venha sobre cada uma delas, Pai querido. Ah, meu Deus, o Senhor tem nos dado tantas palavras, tantas promessas, Pai querido. O Senhor tem declarado, Pai querido, que o teu amor é intenso por nós, Pai querido, ao ponto de colocar o teu Filho Jesus na cruz do Calvário, Pai. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Se o Senhor é por nós, Pai querido, se o Senhor é por mim, se o Senhor é pelos meus irmãos, se o Senhor é pelo teu povo, quem será contra nós, meu Deus? Quem, Pai querido? Não existe ninguém maior que o Senhor, Pai querido. E quando nós estamos em Ti, então nós temos a garantia de vitória, Pai querido. Nós temos a garantia, Pai querido, de nós vencermos todas as nossas situações. Meu Deus, a Tua palavra tem tantas histórias para mostrar, Senhor, que aqueles que realmente confiaram, aqueles que permaneceram firmes, crendo na Tua palavra, crendo em Ti, eles tiveram êxito, Pai, eles atravessaram os seus desafios, atravessaram as suas adversidades e venceram, Pai querido, e se tornou um testemunho que foi colocado, Pai querido, lá no capítulo 11 de Hebreus, Pai querido, que são os heróis da fé. Mas hoje, Pai querido, nós também temos os heróis da fé, Pai querido, aqui na igreja atual. Temos muitas pessoas, Pai, que realmente têm crido no Senhor, como outrora. Muitas pessoas que têm realmente acreditado na Tua palavra, Senhor, têm feito da Sua palavra, Pai querido, a sua convicção de fé. Não tem permitido que as situações venham abalar a sua estrutura, mas permanecem firmes, Pai querido. Oh, meu Deus, não é como uma cana trilhada, Senhor, pelo vento. Pai querido, quando esses ventos contrários vêm sobre nós, nós não nos dobramos, Pai, nós permanecemos firmes, Pai querido. Nós nos permanecemos firmes, o Senhor tem forjado o nosso caráter, nossa vida, as nossas convicções, meu Deus. Continue operando na vida, Senhor, de cada um desses meus irmãos, meu Pai. Continue movendo sobre eles essa fé, Pai querido. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, quem será contra nós? Meu Deus, que sacrifício terrível que o Senhor fez por causa do teu amor por nós. Meu Deus, é por isso que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, Senhor, é essa maneira tão horrível, Pai querido, que nós apresentamos aqui, Pai querido. Um filho amado, um filho tão valioso, um filho tão precioso, passando por todo esse martírio, passando, meu Deus, por toda essa situação, meu Deus, passando por toda essa traição, esse escárnio, esse espancamento, essas dores dos pregos, furado do lado, oh meu Deus, abatido como animal, e as pessoas ainda zombando, e ele ainda perdoando as pessoas naquela cruz. Meu Deus, que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus, que tipo de amor é esse? Por nós, que nós não entendemos. Meu Deus, que o Senhor dê revelação a nós.
Traz revelação ao nosso coração, meu Deus, a respeito dessa obra de sacrifício de Jesus na cruz, para que nós possamos compreender quando o Senhor diz: não fará também todas as coisas. Se o Senhor fez esse sacrifício por nós, como que o Senhor não nos abençoará com tantas outras coisas, ou seja, com todas as outras coisas? Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor cure as pessoas que estão com algum tipo de enfermidades, que elas sejam alcançadas por essa obra poderosa da cruz do Calvário, elas sejam curadas, elas sejam saradas, elas sejam curadas no teu físico, elas sejam saradas nas tuas emoções, nos teus sentimentos, elas sejam saradas no espírito, elas sejam abençoadas financeiramente, porque a cruz, Pai, ela nos traz toda a bênção, Pai. É um pacote completo de bênção, Pai querido, de removendo todas as maldições, meu Deus. Por isso eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo esse casal, eu abençoo esse jovem, eu abençoo essas crianças, eu abençoo esses adolescentes, eu abençoo esse homem, essa mulher, esse ancião. Oh, meu Deus, eu os abençoo. Eu declaro a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Meu Deus, meu Deus. É muito forte, queridos, aquilo que Jesus fez por nós, através do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, meu Deus, isso tem que nos levar para outro estilo de vida, um nível mais elevado. Tome uma decisão de viver verdadeiramente o Evangelho. Tome uma decisão, querido, de viver verdadeiramente o Evangelho. Em nome de Jesus. Te abençoo.